Chama na bota! Chama na bota, o podcast do Nevense Raiz, hoje com muita alegria, recebendo aqui o meu amigo Bruno Abreu, que é um grande amigo, um grande nevense, um nevense raiz. Eles que há quase 3 décadas fazem um trabalho maravilhoso na nossa cidade, que foi o Colégio Gênesis, formando vários cidadãos da nossa cidade, tendo resultados absurdos em vários vestibulares de grandes universidades, e a história dele, da família dele, o legado dele fala por si só. Então hoje nós vamos bater um papo gostoso aqui, estou muito feliz com a presença dele. E aí, Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Chama na Bota. É isso, Vitório. Obrigado pelo convite primeiro, obrigado, primeiro boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, para mim é uma honra poder estar aqui com você, falando um pouco da história da minha escola, do Gênesis, da minha vida. É uma honra para mim. Espero e creio que será um papo agradável, um papo muito bom. Gosto muito de falar sobre a minha cidade, eu sou apaixonado com a cidade. Mas é isso. Obrigado pelo convite. Eu me apresentando, meu nome é Bruno Abreu, Bruno de Souza Abreu. Sou cidadão nevense, sim, nascido e criado na cidade, de família da cidade. Estava falando agora há pouco com você, né? Uhum. Eu sou da 4ª geração de cidadão nevense. É um caso interessante aí, que eu gosto sempre de mencionar. Na verdade, eu posso ser 4ª geração ou 5ª geração, dependendo de que lado vier. Meus pais são primos. Meus pais são primos. Meu pai é primo segundo da minha mãe. Então, a rua Raimundo Donato de Souza, que é a rua principal ali, ele é meu bisavô e meu tataravô ao mesmo tempo, o Raimundo Donato. Ele ficou viúvo muito cedo, com 30 e poucos anos ele ficou viúvo e já era pai de duas crianças. A filha mais velha dela é minha bisavó, e depois que ele casou de novo, um dos filhos dele, do segundo casamento, Amilcar Savassi de Souza, que foi o fundador, quem era do terreno do bairro Savassi hoje. Onde está a prefeitura? Onde está a prefeitura? Era a terra do meu avô. E esse é pai da minha mãe, o Amilcar é pai da minha mãe. Então, meu avô. Então, vindo pela minha mãe, o Raimundo Donato é meu bisavô. Pelo meu pai, ele é meu tataravô. Então, isso mostra o tanto que eu estou enraizado na cidade, e tenho 53 anos, casado com Sheila, e tenho 2 meninas, a Esther e a Ana Clara. A Esther faz psicologia e a Ana Clara faz nutrição. Sempre moramos em Neves, trabalho a 2 quarteirões da minha casa. Para mim é muito bom, e além de ser uma honra ainda continuar, e quero continuar durante muito tempo morando ali. Eu sou apaixonado com a cidade, apesar da cidade ter sofrido muito, não ser aquela cidade mais de que eu era criança, ter sofrido muito com o crescimento desordenado. Mas hoje a cidade começa a tomar uma nova visão, um cidadão nevense mais comprometido com a gestão sua dessa última gestão da equipe sua, de Juninho, tenho transformado a cidade. Isso tem sido visível e eu espero que isso continue, né, Vitória? Claro. Espero que isso continue. É meu sonho que esse momento de crescimento dos últimos 8 anos perdure aí por mais 80. Nossa, que coisa boa! Por mais 80. Eu, assim, te confesso que nessa sua apresentação, dessa linhagem da sua família, eu sempre tive muita curiosidade e também fui muito estudioso de como se deu, né, Ribeirão das Neves. Neves, pouquíssimas pessoas sabem que Neves pertenceu a Betim, que pertenceu a Belo Horizonte, que pertenceu a Pedro Leopoldo, e eu tenho certeza que a sua família talvez tenha pegado todas essas mudanças. É uma cidade jovem, 70 anos de emancipação política, e de saber que você faz parte de 53 anos, 53, né, cara, dessa história. Então, assim, conta pra gente. Eu soube
que você, desde muito novo, já trabalhava no comércio ali com seu pai, desde os 17 anos. Parece-me que era uma loja de material de construção. Então, assim, conta pra gente como é que foi esse período até antes, né? No que antecedeu, que foi o sonho, né? Que eu já vi você falar muito, que era o sonho do seu pai, de fundar a escola. Então, fala um pouco desse Bruno ali, da juventude, até chegar ali na questão da escola. Como é que foi isso? Vitório, é exatamente isso. Eu comecei a trabalhar cedo e aí eu vi muito disso que eu falei anteriormente, desse crescimento desordenado da cidade. Eu sou testemunha ocular disso acontecendo, porque quando a gente tinha material de construção, eu rodava a cidade toda, entregando material então eu vi bairros nascendo, inclusive o Sevilha, o Rosa Neves, Neviana, a região toda do Veneza começou a urbanizar nesse período. E o que acontece naquele período? Hoje eu consigo perceber, naquela época eu só via que estava crescendo, mas sem muita estrutura. Eu sei que sem muita estrutura, porque quando a gente era período de chuva, a gente não entregava material em lugar nenhum. Você não chegava, porque os bairros nasciam com uma patroa abrindo rua. Não tinha meio-fio, não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz, e era autorizado naquele momento lotear sem estrutura nenhuma. Isso causou um dano para a cidade muito grande a longo prazo. A gente colhe frutos desse crescimento desordenado até hoje. Parecia ser irreversível, né? Exato, parecia ser irreversível, é verdade. Então, o ônus da urbanização ficava todinho pro poder público, que não tinha condição. Esse morador que chegou do campo, chegou da zona rural para cá, para o grande centro, Belo Horizonte, em BH ele não conseguia se estabelecer, em Ribeirão o lote era muito barato, ele vinha, comprava um terreno baratinho, mas o vínculo todo e o sonho dele de uma vida melhor estava ligado ao grande centro. Era que quando o Brasil teve esse boom do produtor e do cidadão rural vir para os grandes centros. Isso aconteceu no Brasil inteiro. E em Neves, ele aglutinou uma população muito grande por causa da situação. Não tinha uma lei de ocupação de solo, e sim lotes muito baratos. Era a cidade, em tese, da especulação imobiliária, né? E aí, Vitória, o que acontece? Eu vi isso acontecer, porque eu trabalhava com 17 anos, 16 para 17 anos, eu trabalhava com material de construção, e a gente tinha uma loja sólida, bem estabelecida, mas em 94 para 95, em 94 para 95, meu pai, ele se converteu. E aí a gente fala de fé nesse momento também. É um momento que foi determinante na vida da gente. Divisor de águas, né? Um divisor de águas na vida da gente. E foi determinante na minha família especificamente e profissionalmente também. Com essa nova visão, ele sentiu a necessidade... Eram 17 anos de sociedade com meu tio, irmão da minha mãe, sem atrito nenhum, sem confusão nenhuma, sem briga, nunca teve um atrito. E a separação da sociedade também foi sem atrito, foi muito tranquila. Mas por causa dessa situação e de uma necessidade mesmo, nasceu o Gênesis, necessidade da cidade. Por quê? Como eu falei, desde os 17 anos trabalhando, mas desde os 10 anos de idade, eu ia para BH estudar. 10 anos de idade, pegava 11, 5 horas da manhã para ir para BH para estudar, porque não tinha escola de qualidade do colégio, né? Que era o colegial na época, que hoje é o ensino fundamental 2. E não tinha ensino médio aqui, nem tinha. Aí não tinha ensino médio. Pedro de Alcântara, que foi a primeira escola de ensino médio em Neves... eu fui a segunda turma. Quando eu fui para o ensino médio, eu fui a segunda turma do ensino médio na cidade. Não tinha ensino médio. Então, se você quisesse estudar, você tinha que ir para BH. Ou parava. Não tinha. É espantoso falar isso, né? Mas era isso. Então, quando surgiu essa questão de uma nova percepção
e um sonho de Deus que começou a nascer na vida do meu pai e culminou, e aí eu creio que Deus abriu as portas mesmo, de alguns professores que tinham intenção de... Estava fazendo um trabalho muito interessante, bem interessante mesmo na cidade, de formação de alunos para o UFMG. Naquela época, vestibular era o foco mesmo. Hoje você tem muito mais cadeiras no ensino. Naquela época era limitado. Era muito difícil, mesmo nas escolas privadas, era muito difícil fazer um curso superior. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. E tinha um grupo de professor muito bom que estava fazendo um trabalho excelente na formação desses alunos para entrar na universidade. Papai com esse sonho, meu pai com esse sonho de fazer algo pela cidade, ele vende tudo, Vitório. Meu pai tinha na época a minha idade hoje, 53 para 54 anos. Ele estava estabelecido, ele tinha casa própria, ele tinha terrenos, ele tinha carro, a gente estava estabelecido e a loja muito bem montada no centro da cidade. Ele separa a sociedade, vende tudo, nós vendemos, fomos andar a pé e morar de aluguel. Caramba! Para montar a escola. Gente, foi uma virada de chave mesmo, né? Assim. É uma virada de chave. Isso eu e meu irmão mais velho e meu irmão logo abaixo de mim já estávamos na Federal, estudando, eu fazia matemática, meu outro irmão fazia engenharia, o mais velho, o mais novo também, ele não tinha entrado ainda não, mas ele já estava na iminência de entrar e ele veio entrar para matemática também. Na área de educação, assumimos a escola, sem saber fazer. Sem saber, eu tinha experiência administrativa da loja, mas não tinha nem experiência de sala de aula, e meus dois irmãos tinham experiência de sala de aula. E fomos batemos cabeça. Meu pai montou a empresa, mas não era a praia dele. Com 2, 3 anos, ele aposentou, e eu e meus dois irmãos, junto com esses professores, que hoje, desses 6 professores iniciais, só tem o Eduardo, que é meu tio, que está com a gente até hoje. No processo, esses professores que entraram como parceiros na fundação da escola, eles foram ficando. Hoje está o Eduardo com a gente. E faz um trabalho... O Eduardo hoje também é diretor. O Eduardo é diretor, ele é diretor do pedagógico, tanto da unidade Centro como da unidade de Justinópolis. E ele está com a gente e... Põe a mão na massa mesmo, no dia a dia, né? Fenomenal. Ele Eduardo, é um espetáculo. Eduardo é sim. E eu no administrativo e financeiro, junto com Daniel também no financeiro e comercial. Alexandre, ele faz por Alexandre ser de sala de aula também, Alexandre está mais na questão de tecnologia e unindo o administrativo com o pedagógico, faz essa união, e o Eduardo só lá no pedagógico. Essa é a nossa equipe, 29 anos, hoje que é muito gostoso de falar isso, é muito gostoso de falar isso. Quando o Gênesis nasceu de uma necessidade de ofertar para a cidade educação, porque como eu disse antes, eu tinha que ir para BH para poder fazer, para mim continuar os meus estudos, eu não tinha. Então o Gênesis nasceu dessa necessidade. E hoje é muito bacana, eu tenho alunos de outras cidades que vêm estudar na minha escola, entendeu? Então eu consegui, em determinado momento, por nós ter sido um pioneiro na graduação à distância, semipresencial, lá em 2004, 2005, 2003, quando a gente começou, mas em 2004, 2005, eu tinha alunos de Betim, de Contagem, de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, de Santa Luzia e de Vespasiano que vinham estudar na minha escola. Semipresencial, uma vez por semana, mas fazendo curso de graduação, administração, cursos naquela época foi um curso que foi esporádico para aquele momento, que era o normal superior, curso de pedagogia. Então eu comecei a inverter o fluxo, Vitória. Entendeu? Que era muito bacana. Aquilo que a gente começou para atender, eu comecei a trazer por um trabalho
com a graça de Deus e bênção de Deus, um trabalho de qualidade, a gente começou a trazer gente de fora para estudar na nossa escola. Bacana. Então, isso foi... Foi onde nasceu a parceria já começou o ensino universitário, que vocês foram pioneiros também na questão do EAD, né? Exatamente, fomos pioneiros. Quando nós firmamos a parceria, o Gênesis nasceu em 95, 29 anos agora. Em 2003, nós firmamos a parceria com a Unopar, com EAD, com ensino à distância, mas naquele momento, hoje você tem curso 100% online, que você não precisa de ir no local, mas naquela época não era permitido ainda. A tecnologia não permitia ainda você alcançar esse nível de qualidade totalmente online. Então era sempre presencial, então o aluno tinha que vir uma vez por semana na unidade. Então, nesse momento, aqui na região, nós fomos pioneiros, na região da Grande BH inteiro. Não tinha esse método, essa metodologia e essa qualidade. Tanto é que a gente fazia publicidade de outdoor em BH, trazendo alunos para Ribeirão. Foi um momento bem bacana, de muita dificuldade, porque as instituições estabelecidas resistiram muito ao EAD naquele momento. Muito. Tem um caso que é legal mencionar. Quando a nossa primeira turma formou de normal superior, a Secretaria de Educação não quis liberar o CAT. O MEC reconhecido, os cursos reconhecidos pelo MEC, autorizado e reconhecido depois de formada a primeira turma, tudo ok, tudo correto, tudo certo, mas por corporativismo da secretaria, tivemos que andar com mandato de segurança, entramos com mandato de segurança, aí a secretaria teve que ceder, porque era tudo legal, correto, e aí liberaram o CAT para os nossos professores. Só que isso, naquele momento, foi muito desgastante. Imagino. Muito desgastante, porque quando a secretaria nega, o aluno vem na instituição, como se a gente fosse o errado, Sim. Como se a gente não estivesse fazendo a coisa certa. E nós estávamos completamente tranquilos sobre a lisura do curso e a legalidade junto ao MEC. Só que os alunos ficavam inseguros com isso. Mas deu tudo certo. Hoje, EAD é uma realidade, realidade mundial. Principalmente mundial. No pós-pandemia, e não tem volta, tá? Né? E não tem volta. Eu falo isso. Imagine a pandemia sem o EAD. Sem o EAD. Você pensa. Sem a capacidade que a internet tem para poder fazer o que faz, para alcançar. Obviamente que nada, absolutamente nada, substitui o professor na sala de aula. Óbvio. Eu tenho certeza que pós-pandemia aí, a escola deve ter esse dado, né? Com mais precisão, que aí existe um gapzinho aí, né? De aprendizagem. Existe. Isso aí, né, na escola pública, na escola particular, porque foi muito novo. Você ter ali crianças, você ter adolescentes, jovens, adolescentes principalmente, para ter disciplina, foco para poder estudar, não deve ter sido fácil, né? Diga-se de passagem, assim, eu acho que o momento da pandemia talvez tenha sido o momento mais complexo que a escola pode ter passado nesses quase 30 anos, não é isso? Em todos os sentidos. Nós, na pandemia, e aí, quanto menor a idade, mais difícil é de se lidar com o ensino à distância. Você fala dos adolescentes? Adolescentes mesmo, né? Adolescentes é difícil, é muito complicado você aprender o aluno na frente do celular, para brinquedo, ele fica o dia inteiro. Mas para educação é muito difícil. Mas para ensino infantil, para crianças, que eu tenho alunos de 3 anos de idade, 2 anos de idade na escola. Esse aí é impossível. Esse nós liberamos. Isso não, nós até postávamos a professora, colocava ela ao vivo e tal, mas nós encerramos os contratos assim, continuamos, e isso foi muito difícil para a gente. Nós continuamos a ofertar para os pais essa educação, porém sem cobrar nada. Sem precisar de nenhum contrato, porque a gente entendia que
Para esse tipo de criança, é praticamente impossível fazer o pai ou fazer a criança prestar atenção e ficar preso ali por muito tempo, e não era nem essa a intenção, era essa a intenção. Foi desafiador. Foi desafiador. À medida que vai crescendo, enfim, os adolescentes é difícil também, o ensino médio, para o aluno comprometido, ele poderia pegar, é mais difícil, é difícil, mas ele poderia não ter perda nenhuma. E hoje a gente vê em determinados cursos de EAD, graduação e pós, para aquele aluno que ele já é um profissional, que ele quer mesmo buscar o conhecimento, o EAD ele pode ser melhor do que o presencial. Entendeu? A ferramenta que facilita, a ferramenta que ágil, né? Ela te permite estar em outros lugares, né? Que habitualmente você não precisaria, que você precisaria estar para estudar aí numa sala de aula. Às vezes você pode estar numa férias, num passeio, você consegue acompanhar uma aula, você consegue se dedicar ali o período da aula. Não resta dúvida, não resta a menor dúvida que a possibilidade eu costumo falar do sem distância, não é nem o à distância, é o sem distância que a internet propicia pra gente, que é a comunicação sem distância. Porque eu posso conversar com uma pessoa no Japão agora, não tem distância. Não tem, acabou. Entendeu? Não tem distância. É isso que a gente está fazendo aqui, esse podcast. Mas o sem distância, sabe, Vitório, ele, sem dúvida nenhuma, foi uma ferramenta que ela já vinha sendo desenvolvida, a gente já utilizava isso, a pandemia potencializou muito e fez, como se diz, mostrou qual que é a necessidade real dessa ferramenta de internet e de ensino à distância, com certeza, e não tem volta mais. Não tem volta. É óbvio, e eu concordo com você, sem dúvida, nada substitui o professor dentro de sala de aula. A vivência, o contato, não substitui. Mas não é substituir, é somar. Uhum. O ensino à distância ele tem que somar e nisso ele é muito eficiente, então eu fico pensando e fazendo um exercício, se na pandemia, nos 2 anos que a gente ficou afastado da sala de aula, se a gente não tivesse essa tecnologia, como seria o sofrimento muito maior desses nossos alunos, porque aí é zero. É aula nenhuma, é contato nenhum, é aprendizado nenhum. É difícil dar aprendizado nesses 2 anos? À distância? Foi difícil. Houve perdas? Sim, houve perdas. Em relação ao presencial, houve. Mas se não tivesse ela, era nada. E aí o dano para a sociedade a longo prazo seria terrível. Agora, uma coisa que eu fico assim, sabe, eu pego a pensar, e nós falávamos disso aqui antes de começar o podcast, que é que na verdade é um tema que está muito presente hoje no dia a dia da escola, está muito evidenciado no dia a dia da escola, que é a questão da deficiência, a questão dos transtornos, muitos diagnósticos, né, de crianças, adolescentes, jovens com autismo, com TEA, né, enfim, com esses transtornos. E imagino, em plena pandemia, estudar remotamente para essas pessoas, para esse público. Vocês chegaram a ter uma experiência assim, com isso, que marcou ou não? Como que vocês lidaram com isso? O que eu posso dizer, Vitório, na pandemia especificamente um caso, não. Eu falo como leigo nesse sentido, só como quem vivencia, não como estudioso. Não como estudioso, mas como quem vivencia. Isso tem aumentado, essa situação, essas necessidades e esses alunos com laudos, esses alunos diagnosticados, isso tem aumentado significativamente. A gente vê por estatísticas aí, em institutos de pesquisa, mas a gente consegue perceber isso no dia a dia, de maneira clara.
Nesses 29 anos, e a pandemia potencializou, aumentou, ou seja, adoeceu mais a população nesse sentido também, a gente vê claramente como hoje o número de alunos que a gente tem laudados hoje, o número de alunos que a gente tem com das mais diferentes espectros de necessidades, de transtornos, de comorbidades, de necessidades especiais, vem aumentando significativamente. E é um desafio para a gente. Vocês estão com quantos alunos na rede? Hoje nós temos 650 alunos. 650 alunos. E eu posso falar que hoje a gente tem aí em torno de uns 30% de alunos laudados. É muita coisa, né? Muita coisa. Eu falo que, assim, nós não podemos parar de debruçar sobre esse tema. Nós temos que dar muita atenção a esse tema. A questão do autismo hoje, dos transtornos, antigamente, né, quando se diagnosticado com algum transtorno desse, fatalmente, algumas pessoas iam até para o que era chamado de manicômio, né? Ficou muito na memória, na péssima memória das pessoas, o caso de Barbacena, né, dos sanatórios. Enfim, hoje a gente tem ferramentas melhores para poder lidar com isso. Porque eu costumo dizer também que nesta questão da inclusão e da diversidade, você tem que ter 2 pontos nisso aí. Porque a diversidade é como se convidasse para a festa, mas a inclusão é chamar para dançar. Então tem que ter ferramentas que consigam atingir essas pessoas, né? E eu fico pensando como que deve ter sido complicado nesse período de pandemia, sabe? Para essas pessoas e como que isso está sendo agora, né? O conhecimento nessa área, ele evoluiu nos últimos 10 anos absurdamente. Evoluiu e tem evoluído muito rápido. O conhecimento que a gente tem... Níveis de informação sobre o tema. Habilidades no diagnóstico, capacidade. A própria sociedade participando desse conhecimento também e não rejeitando mais, porque muitas vezes eram discriminados, a própria família... O próprio preconceito. O preconceito muitas vezes era dentro da família. E a falta de aceitação. A falta de aceitação. E isso tem mudado. Ainda existe, mas vamos dizer, existe uma evolução significativa nesse sentido. Mas a gente da área da educação ainda é um desafio muito grande. Porque, usando o termo que você chamar para festa é uma coisa, chamar para dançar é um passo além. É um passo além. Entendeu? E muitas vezes, e de certa forma, a inclusão começou só como trazer aluno para dentro de sala de aula. E muitas vezes isso não era incluir, entendeu? Entendi. E a inclusão, ela é muito mais complexa no dia a dia. Porque você lida com níveis de suporte e de necessidades diferentes. Entendeu? Então isso é um desafio para a escola. Porque tem alunos com TDAH ou com o autismo mesmo, mas com um suporte baixo, que ele, com algumas ajudas e o suporte mesmo, ferramentas, você consegue trazer ele para interagir com a turma de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, não sei se a palavra é fácil, mas de uma maneira um pouco mais acessível. Agora, tem alunos que não, que o suporte 2, suporte 3, o aluno ele não interage e ele tem que ser incluído também. Aí é um desafio para a escola. É um desafio porque muitas vezes os profissionais ainda não estão preparados, a escola ainda não entende, os pais não compreendem, ainda falta a gente ainda aprender a cada dia a lidar com essa situação que está posta. Está posta, está colocada. Porque é o certo a fazer. Não tem um outro caminho. Não tem um outro caminho. Mas é desafiador. É desafiador buscar esse conhecimento, é desafiador alcançar, é desafiador ser eficiente e eficaz em alcançar e incluir. Não simplesmente um discurso, sabe? Tem que... lá na ponta é muito desafiador. Ô Bruno, eu fico tão feliz, mas tão feliz, né? Ontem, essa semana, nós comemoramos aí o Dia Mundial da Educação. E eu falo que a educação acaba se tornando
no meio político muito o fruto só do discurso eleitoral, do que a gente precisa mudar, e efetivamente nós precisamos sair desse discurso e ir para a prática. Eu falo assim, quando eu vejo o quanto que a educação municipal de Ribeirão das Neves evoluiu, o quanto que a escola Gênesis se tornou uma referência e deixa um legado, e ao me tornar deputado, a minha principal bandeira se tornou educação, porque é tão bacana você retornar, conseguir destinar recursos e que muda a vida das pessoas. Eu visitei uma escola hoje que de várias coisas que fizeram com o recurso que eu enviei, uma delas foi de construir a sala de acompanhamento para essas pessoas. Tem uma sala específica de acompanhamento para o profissional, para o aluno, sabe? Então essa inclusão está ali efetiva, né? Criar essa ferramenta efetiva. Nós precisamos fazer isso. Precisa de fazer. É óbvio e é necessário esse espaço físico, mas o grande desafio é acabar com o preconceito, acabar com a falta de informação, porque isso dificulta muito o processo, entendeu? E esses... E muitas vezes são os próprios pais, né, que têm dificuldade de Acontece, os pais, os colegas, os alunos, por falta de informação e por, às vezes, não saber como lidar, não saber como tratar, não saber o que fazer, muitas vezes não é nem por maldade, muitas vezes por essa falta mesmo, o tratamento e o que você vai fazer e as atitudes tomadas em determinadas situações no dia a dia, elas potencializam e pioram a situação. Então, quando você tem informação, e aí um parceiro, amigo nosso, o Renato, com a Trainitec, que ponta... Guimarães Loff, mandar um abraço para esse grande amigo nosso. Maior referência em pesquisas do país tem se tornado. Exato. A sede é em Ribeirão das Neves, lá em Justinópolis. Cara, é fantástico o trabalho que eles fazem ali. Eu estou com parcerias, né, muito estreita com eles. Estou muito entusiasmado com esse processo lá. Eu acho que nós vamos conseguir ajudar muita gente, sabe? E nós somos parceiros do Renato. Ele tem nos ensinado muito nesse sentido. E é essa palavra, nos ensinar. Você conversa com o Renato sobre o tema, você já tem uma outra visão de mundo, né? Exatamente. Ele tem nos ensinado muito e é isso. Por quê? A gente precisa de aprender, a gente precisa entender, porque é uma situação nova, uma situação que tem acontecido nas escolas, que é novo, tem crescido e a gente tem que aprender a lidar. Não é fácil, mas ninguém falou que seria. Não, eu não tenho dúvida ninguém disso. falou que seria. Eu tenho uma curiosidade, é o seguinte, eu gosto muito da história da cidade, como eu havia te falado aqui, e eu queria te perguntar quem que foi Joanico Cirilo de Abreu, que leva o nome da UPA do centro da cidade ali. Eu convivi muito com o João Marcelo, né? Hoje doutor João Marcelo. Doutor João Marcelo, médico, médico. Um grande amigo, mandar um abraço pro João, Um abraço, figura João. maravilhosa. Meu primo primeiro, que top, aquele cara é maravilhoso. E eu sempre queria perguntar isso para ele, para a Nádia também, eu queria perguntar para a Nádia sobre... E aí, quem foi Joanico Cirilo de Abreu, que é também da sua família, né? Você chegou pertinho, é o pai da Nádia. É o pai da meu Nádia. avô. Nádia é irmã do meu pai. Olha. E o Joanico Cirilo é meu avô. Ele é nascido em Veracruz, ele não é de Neves, não. Nascido de mais Pedro Leopoldo ali, Pedro Leopoldo ali. Mas viveu a maior parte da sua vida aqui em Neves. E o Posto de Saúde foi uma homenagem a ele. Meu avô. Que legal. Aqui, se você pegar as ruas principais da cidade ali, o bairro e tal, é tudo meu parente. Gente, porque eu tenho ali das 3 famílias maiores ali da cidade, eu tenho os Guimarães, Nogueira e Souza. Eu tenho os 3. Eu não tenho Guimarães no nome, não. Sim. Mas minha bisavó Elcia é Guimarães. Minha avó, por pai de mãe, é Souza.
E Nogueira é minha avó também. Então, toda a família... E as famílias ali acaba que se juntaram mesmo. Se juntaram. Houveram muitos casamentos, né? Muito próximos. Muito próximo. Isso aconteceu muito em cidade muito pequena. E isso aconteceu. E ali, eu gosto, assim, parece que a mente flutua, né? Lá na época, pra gente tentar saber como é que era. Ali no centro de Neves ali, né? Há 50 anos atrás, era muito diferente, era outra coisa. Como é que era ali? Onde que você morava especificamente? Como é que você transitava naquela região ali? Como é que era aquele centro ali de Neves ali? O Gênesis está hoje, e a gente até pouco tempo atrás a gente tinha mantido um memorial lá, mas aí ele quebrou, que era um morão um último morão do curral do meu avô. O Gênesis está hoje localizado exatamente na sede da fazenda da minha família. Que legal. Ali foi a casa, o Raimundo Donato construiu aquela casa ali. A casa, tem paredes ali do Gênesis, ainda que nós construímos o prédio depois e tal, mas mantivemos algumas coisas. Tem parede lá que é da casa anterior. Uma hora que você for lá, eu te mostro, que é da casa da sede da fazenda, que está lá hoje até hoje. Que coisa. Então, ali, eu cansei de chegar ali no curral do meu avô, que ele tirava o leitinho ali, minha avó fazia um queijinho, um mingauzinho de fubá. Antes de ir para o Pedro Pereira, que era onde eu estudava, na primeira, quarta série, passava na casa da minha avó, 6 horas da manhã, tomava um mingauzinho de fubá com queijinho, fresquinho, feito na hora. E o Pedro Pereira sempre foi ali? Sempre foi ali. Gente, é histórica então aquela escola. Você atravessava a rua? Atravessava a rua. Eu morava onde é que eu moro hoje. Não no mesmo lugar, mas na casa do lado. Mas... quando criança, desde que eu me entendo praticamente, eu morava ali no São Pedro ali mesmo, mas a minha avó morava ali a vida inteira. Meu avô nasceu e morreu ali onde é que é o Gênesis, porque naquela época era parteira, você não ia para o hospital, então ele nasceu por parteira naquela casa, na casa ali, e morreu lá. Meu avô morreu de câncer em 85. Em 85, se não me engano. Eu sou ruim com datas, tá? Já tem bastante tempo. Perdoe-me se eu estiver errando a data aqui, mas acho que 85. Já tem bastante tempo. E ele... ali, naquela casa. Então ele nasceu e morreu ali. Então vamos imaginar que... ali era a casa dele que ele viveu a vida inteira. Vamos imaginar que a casa era ali, então aquela subida da reta ali, indo pro lado da prefeitura, até o bairro onde é o bairro Savassi ali, era o quintal de casa? O bairro Savassi inteiro era o meu quintal, era a terra dele. Olha. Era a terra do meu avô. O bairro Savassi inteiro, ele terminava a divisa, até onde que a gente podia ir, que a gente brincava e tal, polícia ladrão, aquela coisa de menino mesmo. Era onde é que começava a Cidade dos Meninos. Ali onde é que a Cidade dos Meninos ainda tem uma lagoazinha, um açudezinho ali na entrada, ali, uma aguinha ali, uma mina ali. Ali era uma lagoazinha, ali na Cidade dos Meninos. Era o nosso limite, até onde que a gente ia. Que bacana. Agora sim, uma pergunta que eu quero fazer. Essa pergunta para mim ela é muito importante. Vou fazer algumas, mas essa é bacana assim. O que representa para você a conexão da sua família, tendo construído esse maior patrimônio educacional que deixa um legado na cidade? Assim, o que essa conexão representa para você hoje, assim, como profissional? É a minha menina dos olhos, sabe, Vitória? O olho chega a brilhar, né? É verdade. Porque qual que é o meu sonho? Isso e aí fala um pouco, não, fala bastante de fé, fala do que eu creio como propósito de vida. É transformar a vida, é ser um potencial transformador da vida das pessoas. Um agente mesmo, né? Um agente de transformação. Exatamente, é um agente de transformação. É isso que eu... é poder, numa conversa que a gente tem, igual a gente está tendo aqui, de poder somar um pouquinho na sua vida, a ponto de propiciar que você seja um pouquinho melhor do que você saiu daqui. E vice-versa, você Sim. fazer a mesma coisa comigo. Esse agente transformador, o Gênesis me propicia de uma maneira, como uma ferramenta sem igual.
você usar da educação para transformar a vida das pessoas e para você ter a possibilidade de melhorar vidas, de acrescentar nessas pessoas. E graças a Deus, essa é a missão do Gênesis. Graças a Deus mesmo, essa é a missão do Gênesis. A gente tem transformado. A gente tem alguns casos aqui, né? Você falou anteriormente aí da revolução que foi a educação nos últimos anos, com a Dolores, nossa amiga Dolores. Dolores, minha grande amiga, mandar um abraço, um beijo para ela. Trabalho bonito, sensacional. Trabalho bonito que a Dolores tem feito. Equipe muito dela, bonito, a equipe boa. dela, claro, ninguém faz nada sozinho, ela com a equipe dela, mas aluna nossa, Juninho, aluno nosso prefeito, aluno nosso, João Marcelo, médico hoje, fisioterapeuta e médico hoje, aluno nosso. E assim a gente pode falar que vários que passaram ali pelo Gênesis, e nós tivemos possibilidade de transformar essas pessoas. E tem alguns casos, eu não vou citar nome, mas casos assim de alunos que chegaram como alunos problemas, difíceis, e hoje é mestre, professor da UFMG. Que bacana. Alunos que chegaram difíceis, alunos que foram muito problemas na escola, assim, mas que a gente investiu, trabalhou, e hoje o cara é mestre, professor da UFMG. Isso é muito legal, né? Essa possibilidade, isso de transformar a vida das pessoas com conhecimento, com luz. Luz é conhecimento. Que bacana. Trazer luz nas trevas, trazer conhecimento onde ele não existe, transformar as pessoas. Isso não tem preço, Vitório. Isso não tem preço. Eu falo que o Gênesis ele se tornou viável financeiramente. Não tem 10 anos, nós temos 29 anos. O Gênesis se tornou viável financeiramente porque nós estamos com sede própria, muito bem localizado. Se eu alugasse, até 10 anos atrás, se eu alugasse ali o que eu ganhava de aluguel ali, que eu apurasse de aluguel aí, é mais do que eu ganhava como empresário. Uhum. Então, durante 19 anos, ele era inviável, se eu fosse olhar só pelo critério financeiro. Mas ele sempre foi viável, porque sempre teve essa missão, sempre teve essa vontade de transformar vidas. E isso, graças a Deus, Deus tem nos permitido e nos dado a graça mesmo de poder transformar. E é isso que eu quero. Isso não tem preço, isso não tem preço. E não é só o aluno não, é o pai do aluno, é o colaborador, é o fornecedor, é contato com gente, contato com vidas, com pessoas, e tendo essa oportunidade de transformar. Fica parecendo piegas, fica parecendo... Não. Mas é do fundo do coração, é isso que me faz levantar de manhã. É poder transformar a vida, falar de Deus para as pessoas, falar da transformação que isso pode... fazer toda a diferença, né? É a vitamina. Fazer toda a diferença na vida das pessoas. Agora sim, esse cara que você se tornou, né? Eu tive essa grata alegria de te conhecer há alguns anos, né? Você é um cara que inspira a gente, não só pelo que você faz, pelo que você representa, mas é pelo que você é mesmo, pelo que você vive, sempre com uma palavra, sabe? Isso é uma coisa muito bacana. E eu falo que a política é um lugar que precisa de gente boa, que precisa de pessoas que se preocupe e queira dar a sua contribuição. E esse cara aí, aos 53 anos, que tem esse legado na cidade, que serve de inspiração para muita gente, nunca pensou em participar da vida pública, da vida política da cidade, porque você é um grande quadro. Vitório, esse é um assunto controverso para mim e não bem resolvido na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu vou voltar um pouco atrás aqui, há uns 15 anos atrás, aproximadamente, eu tive um momento, assim, extremamente poderoso na minha vida com Deus. Uhum. Durante um culto, durante uma reunião, num momento. E esse momento ficou muito claro para mim
que eu tenho um papel a desenvolver para a cidade, e nesse sentido que eu estou falando, de transformar vidas e de fazer bem para a cidade. Porque eu quero transformar vidas e eu gosto muito da cidade, então eu vou transformar vidas na cidade. E aí, durante muitos anos, eu entendia isso só como Gênesis, só como escola, só como um empresário na área da educação, como um formador de opinião ali, sim, sempre pensei assim. Mas confesso para você, e eu resistia, mas sempre nas minhas orações, e quando eu estava pedindo a Deus pela minha cidade, orando a Deus mesmo e pedindo pela minha cidade, eu sempre vinha aquela voz assim, e você? O que você vai fazer? Tem uma frase que sempre me acompanha, que ela não é bíblica não, mas ela é fato: para que o mal prevaleça, basta que as pessoas de bem não façam nada. É verdade. Entendeu? E eu não estou querendo aqui falar que eu sou uma pessoa de bem, não quero ser... mas o fato é que isso me incomodava nesse sentido. Eu sempre resisti, eu sempre tive muita dificuldade de entrar para esse meio, em transitar no meio político. Eu sou uma pessoa política, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, que é a principal... que a política mesmo, na sua essência, é necessária, excelente e maravilhosa, que é de resolver atritos, de resolver pensamentos dissonantes, de aglutinar em vez de separar. Isso é a função política na sua essência. O problema é que no Brasil, infelizmente, ela ficou pejorativo o termo político hoje, sim. Infelizmente. Sim. Então, eu carregava muito isso. Não vou entrar na política, que ela fala, a gente não tem nada de bom que saia da política, e isso ficou muito carregado comigo durante muito tempo. Não mais, porque eu tenho entendido que essa frase mesmo, para que o mal prevaleça, basta que as pessoas de bem não façam nada. E isso aconteceu no Brasil. O mal prevaleceu durante muitas vezes no poder político brasileiro, por causa do grande dano da corrupção do Brasil, que eu costumo dizer. O grande dano que o político corrupto causou para o Brasil não foi nem a corrupção em si, mas foi ter criado uma cultura de asco, de resistência, de nojo que as pessoas de bem tinham do ambiente político. Esse dano, ele é terrível, porque afastou as pessoas de bem, e isso tem mudado ultimamente, mas afastou muitas pessoas de bem, poucas pessoas, porque você entrava e você se sentia, as pessoas de bem entravam na política e sentiam uma gota d'água no oceano para poder fazer alguma coisa. Lutava contra um sistema corrupto, um sistema... Você ainda vive isso, e hoje é menos do que no passado. Sim. Hoje é menos do que pessoas de bem como você, pessoas no passado era muito mais raro, e eles lutavam contra um sistema. O que começou a acontecer na sociedade? Ninguém quer ir. As pessoas, não, eu vou trabalhar, eu vou montar uma associação. As pessoas que queriam uma coisa boa não iam para o meio político. Eles iam fazer por outras ferramentas. Só que é necessário, tem que pensar diferente. Tem que pensar que essas pessoas de bem é que tem que tomar a caneta e tirar desse povo corrupto, desse povo incompetente, desse povo que quer só olhar para o próprio umbigo, e tirar a caneta deles. Porque a caneta tem muito poder. Entendeu? Então, pensando assim, hoje eu não sei por onde começar, sabe? Respondendo a tua pergunta, não sei por onde começar. Como eu te disse, eu nunca transitei por esse meio, apesar de gostar de fazer política diária. Transformar a vida é fazer política. Claro. Entendeu? O político mesmo, na sua essência, ele é um transformador de vidas. Ele tem uma ferramenta para isso. Então, eu me coloco hoje numa situação de caminhar para esse sentido. Não sei como, sabe, Vitório? Confesso para você que nesse meandro eu sou
criancinha ainda. Mas eu me coloco, hoje eu não falo assim, você vai candidatar alguma coisa algum dia, Bruno? Não sei, mas eu tenho resistência a isso? Não tenho mais. Não tenho mais. Eu percebo aí com a sua resposta de que você está praticando o que Luther King falava, né? Que não é o que incomodava, não é o grito dos homens maus, é o silêncio dos bons. Exatamente. Então, se ficar caladinho, né? Ou seja, como a política também não tem espaço vazio, quem não gosta de política será governado por quem gosta. Exatamente. Então, eu acho que essa E esse que gosta, muitas vezes, ele não tem, pode ser, muitas vezes, nem princípios. Não tem princípios, mau caráter, e às vezes a pessoa muito inteligente, porque tem tem uma diferença, né? Tem uma coisa muito terrível que é, a gente vê casos claros aqui no Brasil disso, que pessoas que não têm caráter, mente incessantemente, pensa no próprio umbigo, é egoísta, mas é muito inteligente. Essas características com uma pessoa muito inteligente é muito danoso para o país. Entendeu? Muito danoso. Porque inteligência não vem acompanhado de caráter, não. Você pode ser bandido inteligente. Você pode ser bandido inteligente. E a gente vê históricos na política nacional brasileira gritantes de pessoas muito inteligentes, mas que só têm inteligência. Não tem caráter, não tem autoridade, não tem empatia com o povo, só quer sugar do povo. E isso a gente tem que mudar essa história. Sabe o que eu fico pensando? Que esse tipo de gente que você está falando aí, parece que a impressão que a gente tem, que eu tenho, né, é de que elas preferem transformar as pedras em pães. Eu fico pensando, e por que eu estou dizendo isso? Um cara que teve uma dificuldade para estudar, né? Os pais ali dando toda condição, e aí amanhã depois a pessoa entra numa faculdade, faz uma faculdade, vira um doutor, amanhã depois vira um juiz, um ministro, o cara fica com a força de uma caneta tão grande na mão, que às vezes ele deixa de fazer a coisa certa para transformar a pedra em pão, porque é o mais fácil. Então, assim, fico muito bacana, assim, fico muito feliz de ver essa sua concepção em relação a isso. Mas uma coisa que eu queria também saber é o seguinte: o que a população da nossa cidade, o que Neves pode esperar assim para o futuro, né? Do Gênesis, do Bruno, da equipe, sabe? Qual que é o objetivo daqui para frente aí, quase 3 décadas depois de sucesso absoluto. Quase 3 décadas. O que nós podemos esperar? Eu falo nós porque meu filho acabou de sair de lá, fez o ensino médio, agora está cursando ciências contábeis, foi para uma área que até me assustou, mas é o que ele gosta e quer fazer. Então, assim, o que nós podemos esperar aí? Bom, muito trabalho, seriedade, dedicação, e a missão não muda. Ela pode se tornar maior, ela pode tomar passos mais grandiosos, vamos dizer assim, mas a missão, ela continua a mesma: transformar vidas. O que eu posso, como cidadão, como empresário hoje, e como cidadão nevense hoje, se vai ter algum cargo público, político no futuro, eu não sei, isso Deus pertence, eu não fecho a porta. Hoje, já fechei muito, mas não fecho a porta hoje mais. Mas como cidadão nevense, empresário hoje, da educação, o que eu quero é transformar vidas, potencializar as habilidades e as capacidades que estão na própria pessoa, entendeu? Porque pensa uma coisa, o que mede o valor de alguma coisa, Vitório, é a sua raridade. A Bíblia fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. O que mede é exatamente a raridade. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você for pensar
no tanto de gente que já passou neste mundo, desde o primeiro homem na Terra até hoje, estima-se assim, que em torno de 120 a 130 bilhões de pessoas que já passaram pela Terra. Você pensa que em 130 bilhões de pessoas que já passaram nessa Terra, não tem nenhuma igual a você? Nenhuma. Das 130 bilhões, não tem nenhuma igual a você. Isso você faz de você de uma raridade e de um valor imenso. Então, o que eu tenho que fazer, por isso que eu tenho que pensar no outro antes de mim. Não é antes de mim, não. A Bíblia ensina que amar o próximo como a ti mesmo. Porque eu tenho que potencializar as suas habilidades. Porque tem coisas que estão aí com você que eu não vou conseguir em lugar nenhum. E isso saindo me edifica. Extraindo isso de você, eu vou ser edificado. Coisa bacana. Não tem ninguém como você no mundo. Então não tem. Se eu não conseguir extrair isso de você, eu não tenho lugar nenhum mais para buscar essa essência. Pensa o seguinte: você tem irmão? Tenho. Vocês são próximos? Muito. Cresceram próximos? Sim. A mesma criação? Sim. As mesmas coisas, os mesmos acessos que você teve, seu irmão teve? Sim. Vocês são iguais? De jeito nenhum. Pensa. Agora, eu conheço irmãos gêmeos idênticos, com a mesma criação, e eles são diferentes. Entendeu? Idênticos, mas eles são diferentes na sua essência. A sua raridade, né? Na sua raridade. Então, se você pensa nisso para 130 bilhões de pessoas, pensa, todo mundo tem o seu valor. Todo mundo tem o seu valor. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu posso fazer por Neves? Eu não posso fazer por Neves. Eu posso fazer por cada cidadão que tenha oportunidade de ser tocado por mim e eu ser tocado por ele. Compartilhado. Isso é que é a essência para mim. Isso é que é a essência. Não é no atacado. É no particular. É um a um. Isso faz toda a diferença. Porque eu faço um a um com você, eu transformo você aqui. Você vira elemento de transformação. Você vira elemento de transformação. E assim vai. E assim, Jesus, no ministério dele de 2000 anos que já tem, ele trabalhou com 12, ele perfeito, perdeu um, e Judas ainda o traiu, mas que encostava a cabeça no peito eram 3. Jesus que era perfeito. Então, o ensinamento que fica é o trato, o crescimento, a transmissão de conhecimento, ele não é no atacado, ele é aqui, ó. Bacana. Ele é aqui. E é isso que eu tento fazer, é isso que eu me comprometo a fazer, e é isso que eu quero fazer. Na verdade, é isso que me levanta de manhã cedo. Muito bom. O propósito que me levanta de manhã cedo é encontrar com gente, sabe, gente? As pessoas muitas vezes falam, e hoje uma sociedade doente fala que quanto mais eu conheço as pessoas, é um ditado que fala assim, mais eu amo meus cachorros. Eu amo os cachorros, eu amo os animais, mas nada se iguala a gente, cara. Eu sou apaixonado com gente. Com gente. Sou apaixonado com gente. É fácil lidar com gente? Não, o cachorro é fácil. O cachorro você pode destratar, você pode não dar nem bom dia, ele está aqui lambendo seus pés, gente não. Gente você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que perdoar, você tem que abrir mão. É muito mais trabalhoso. Mas vale muito a pena. Mas vale muito. A gente é gente, cara. Gente é gente. Eu amo gente. Eu amo gente. Que bacana. Estamos caminhando para o final. Se deixasse, nós ficaríamos aqui até amanhã. Gosto de falar, viu, Vitor? É muito, mas muito bom. O podcast, o Chama na Bota, é o podcast do Nevense Raiz. Contar a história da nossa cidade, das pessoas da nossa cidade. E tem sido muito bom conversar com você aqui. Você que se dispôs a estar conosco nesse projeto, que é feito com tanto carinho, do nosso coração. A gente reserva esse tempo que é precioso. Eu aprendo muito quando eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas. E estou muito feliz com a sua presença. E nós vamos fazer um bate-pronto aqui, que eu acho que são coisas importantes que nós precisamos saber o que o Bruno pensa sobre essas coisas. Vamos lá, Bruno.
Deus. Meu Salvador, tudo para mim. Tudo para mim. Família. Base, suporte, porto seguro. É isso. Dinheiro. Ferramenta necessária, mas ferramenta para me servir. Eu não posso servir ele. Profissão. Profissão, o que eu posso falar de profissão? Profissão é ferramenta também, é um meio de alcançar pessoas. E sucesso? O que é o sucesso para o Bruno? Sucesso para mim, ver minhas filhas formadas, estruturadas em família e tementes e apaixonadas com Deus. Esse é o sucesso. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com profissão, tem a ver com o meu maior, a minha maior missão, a minha maior ministério. Se eu gosto de formar gente, primeiro é formar minhas meninas. Como cidadão, como pessoas que respeitam as leis, mas temem a Deus. E o busquem e o encontrem. Que é o principal. Mais do que buscar, que o encontrem. E que se encontrem nele. Sucesso para mim é isso. Minhas filhas em Deus. Sensacional. Gente, Bruno Abreu, diretor administrativo do Gênesis, um grande amigo, uma referência, uma pessoa que nos inspira a cidade, conversou conosco nesse episódio maravilhoso do Chama na Bota. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Sempre clique no sininho, nos siga nas redes sociais para ficar por dentro do nosso trabalho, também desse projeto bacana que é o podcast Chama na Bota. E até o próximo episódio. Bruno, obrigado de coração por ter aceitado. Fico muito feliz com a nossa conversa. Feliz de estar aqui, obrigado. Chama na Bota. E tamo junto, né? Chama na Bota. Chama na Bota. Deus nos abençoe. Amém. Chama na Bota.